Oi, gente. A choradeira da Jovem Pan com as pesquisas indicando Bolsonaro despencando e Lula crescendo e a rejeição a Bolsonaro crescendo e a vitória que aconteceu no Chile da esquerda estão levando a Jovem Pan a uma choradeira quase que diária. Eu assisti já alguns vídeos, não vou colocar os vídeos aqui para você, vou só mostrar o título dos vídeos e dizer quais são os vídeos, porque toda vez que eu exibo um vídeo da Jovem Pan aqui para fazer um react ou comentar, a Jovem Pan me cria problemas, né? Fica querendo desmonetizar meu vídeo e tal. Então não vou mostrar o vídeo, mas vou só dizer que um dos vídeos em que tem a argumentação é esse aqui, ó. Lula poderia ser eleito em primeiro turno, segundo pesquisa, né? Nesse vídeo aqui da Jovem Pan tem uma choradeira incrível. O Rodrigo Constantino, então, eu vou trazer quais são os argumentos do Rodrigo Constantino para explicar a queda de popularidade do Bolsonaro, né? E um monte de besteira que ele fala, que realmente besteira por minuto. Deve ter uma remuneração para a quantidade de bobagens que ele fala, né? Porque realmente, né? Aquele afago ao bolsonarismo, né? Deve ser isso, né? E o outro vídeo, eleições no Chile, né? A vitória lá do Gabriel Boric, ou Boric, não sei como é que pronuncia, já me disseram que não é Boric, mas enfim. É eleito presidente no segundo turno, também tem uma choradeira incrível deles falando sobre isso, né? Falando sobre a vitória da esquerda lá no Chile. Eu vou destacar esses dois vídeos e tecer alguns comentários sobre a narrativa que eles tentam colocar nesses dois vídeos. Só para ficar aqui em tela toda, eu quero falar com vocês sobre isso. A direita, nesses vídeos, começa a dizer que a queda de popularidade de Bolsonaro, assim como foi a queda do Trump, assim como foi a queda da direita lá no Chile, teria fundamentalmente a ver com a pandemia. E aí o Rodrigo Constantino reproduz o bolsonarismo rasteiro ao dizer que o problema foram os prefeitos e governadores terem feito lockdown. Primeiro que, no Brasil, prefeitos e governadores fizeram distanciamento social e tivemos poucos casos de lockdown. Segundo, que todos os países do mundo que fizeram lockdown rigoroso tiveram menores taxas de contaminação e por isso conseguiram salvar vidas. Inclusive, eu já postei vídeos aqui trazendo estudos científicos que provam, tem vídeos no meu canal sobre isso aqui, que provam que lockdown salvou na Europa milhões de vidas. Quase 3 milhões de pessoas foram salvas, estão vivas hoje por causa do lockdown. E assim foi em muitos lugares do mundo. Mas claro, Rodrigo Constantino ligar para conhecimento científico, recomendação de epidemiologistas, ele abraçou totalmente, ele e boa parte da Jovem Pan, né, abraçaram o mais rasteiro bolsonarismo. Mas um outro argumento que eles utilizam, que também é interessante a gente tocar, é na ideia de que a pandemia teria feito a economia do mundo todo estar muito ruim e o Bolsonaro estaria pagando o pato por essa economia ruim. Engraçado, é quase como se o Bolsonaro não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o valor do dólar. Quando o superministro da Economia disse que dólar alto era uma coisa boa. É engraçado a amnésia dessas pessoas em lembrar que foi prometido para o Brasil e o Bolsonaro votou a favor que a reforma trabalhista que passou no governo Temer iria gerar milhões de empregos. No entanto, a reforma trabalhista foi aprovada, Bolsonaro foi eleito e muito antes da pandemia acontecer, esses milhões de empregos não foram gerados. Né? É muito interessante a amnésia dessas pessoas, né? E eles ficam lá no rio de lamentações deles, absolutamente preocupados, claramente com... e alguns deles, tem um, que eu nem vou citar o nome da figura, mas tem um deles que resolve citar uma pesquisa de um instituto que eu nunca ouvi falar, dizendo que essa pesquisa mostra Bolsonaro na frente e que a mídia não estaria repercutindo.
Ao que eu responderia para ele, talvez a mídia não esteja repercutindo essa pesquisa que você tirou aí de algum lugar onde o sol provavelmente não bate, não é? Deve ser porque essa pesquisa é de um instituto sem nenhuma credibilidade. Sim, as pesquisas de instituições com credibilidade, como a do Atlas Político, que foi uma pesquisa que foi muito correta nos últimos anos, acertou a maioria das suas previsões, não é? Ele estava com um grau de confiabilidade altíssima, mostra o Bolsonaro perdendo muito apoio. Assim como muitas outras pesquisas. Não é uma, não estamos falando de uma ou duas ou três, mas mais de 20 pesquisas de institutos respeitados, né, que usam uma metodologia científica séria. Mas enfim, tem sido para mim, nos últimos 3 ou 4 dias que eu tenho assistido, extremamente delicioso ver a Jovem Pan tentando lidar com o fato de que, é verdade, Trump perdeu nos Estados Unidos, Biden foi eleito, claro que Biden passa longe de ser um grande esquerdista e tal, seria bom se fosse Bernie Sanders, mas enfim, foi bom o Biden ter tirado o Trump de lá. Aqui na América Latina, a direita já sofreu várias derrotas. No Chile é apenas a derrota mais recente. E aqui no Brasil, todas as pesquisas estão sinalizando uma desidratação profunda do Bolsonaro. E eles tratam disso como se o Bolsonaro não tivesse nenhuma responsabilidade, inclusive como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade na pandemia. Como se a avaliação da população em relação ao desempenho de Bolsonaro na pandemia não fosse um fator. E é obviamente que é um grande fator. A população brasileira, com a morte de mais de 600 mil pessoas, praticamente todo mundo conhece alguém que veio a falecer dessa doença. E aí, eles se lembram de Bolsonaro dizendo: vai ser só uma gripezinha. Eles se lembram de Bolsonaro sendo contra o fechamento do comércio e os cidades e estados que abriram o comércio durante o auge da pandemia tiveram aumento de casos e aumento de mortes. As pessoas se lembram da CPI da pandemia mostrando que Bolsonaro ignorou os e-mails da Pfizer, que recomendou que as pessoas tomassem medicamentos que não tinham comprovação científica. Todos esses são fatores que levam essa baixa popularidade do Bolsonaro. E, em parte, fatores que contribuem para a alta de Lula, que é visto por boa parte da população como alternativa, e também existe a lembrança de, nos governos petistas, o valor do salário mínimo ter aumentado acima da inflação, então a volta da inflação. Uma coisa que todo mundo que vai no mercado, no mercadinho, no supermercado, sente o preço das coisas muito caro e se lembra, é verdade, na época do governo do PT, não era tão caro. Então todos esses são fatores que são simplesmente ignorados pela Jovem Pan. E a Jovem Pan embarcou de vez na choradeira do bolsonarismo, né? E nas desculpas mais esfarrapadas e que não colam que a gente pode imaginar. Eles sim são verdadeiros passadores de pano para todos os erros do bolsonarismo. Mas eles estão enganados se eles acham que a gente vai esquecer disso. Nós estaremos apontando como esse... Eu não sei nem se é órgão da imprensa é adequado para a Jovem Pan. Esse veículo de propaganda do negacionismo e do bolsonarismo vai ser criticado duramente pelo que fez e pelo que continua fazendo contra os interesses da classe trabalhadora. E eu estarei apontando aqui sistematicamente. Vou voltar a fazer vídeos criticando a Jovem Pan. Eu tinha dado um tempo, porque eu não estava mais... Teve uma época que eu simplesmente não aguentei mais assistir a Jovem Pan. Nada. Mas agora que eles estão com essa choradeira, eu me motivei porque estou vendo um motivo divertido. Ver eles tentando arrumar desculpas para o Bolsonaro é de fato entretenimento para mim. E era isso que eu tinha para falar sobre a atuação recente da Jovem Pan, sobre as pesquisas de opinião mostrando a desidratação do Bolsonaro e a vitória da esquerda, que eles agora estão querendo chamar de extrema esquerda. Oxalá seja extrema esquerda. Tomara que seja extrema esquerda. Tomara que seja uma esquerda que faça a reforma tributária profunda lá no Chile. Tomara que faça um investimento pesado em direitos sociais. Tomara que abrace
a questão do combate ao aquecimento global e abrace o conhecimento científico. Tomara que seja o pior dos pesadelos da Jovem Pan. Tomara. Tomara que a nova frente ampla que assumiu o poder no Chile faça isso e se torne uma força importante. Eu prevejo mais uma coisa de centro-esquerda, um pouco à esquerda da Bachelet, mas enfim, é isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Com certeza você vai estar irritando o Constantino quando fizer isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.